A gente traz a coluna Saúde e Movimento, Marco Aurélio Massolin com a gente mais uma vez. Marco, bom dia. Bom dia, Ronaldo, mais uma vez. Na semana passada a gente falou sobre a frequência cardíaca, que é um assunto extremamente importante, porque dependendo, inclusive, desse ritmo em que está o nosso coração, a gente pode ter um AVC, a gente pode ter uma parada cardíaca, a gente pode ter consequências graves. E hoje a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre esse assunto para tentar entender o tema. Marco, me diz uma coisa, como que a gente pode definir essa frequência cardíaca? É verdade que cada pessoa, dependendo da idade, tem ali um limite, tem uma frequência, tem um ritmo? É bem importante esse assunto em relação à frequência. As pessoas às vezes fazem o exercício, né, se esforçam muito, às vezes a frequência tem um pico e não sabem, né, como fazer e como lidar. Muitas vezes as pessoas passam mal em função disso, em função da frequência, se esforçando muito, né? E nós temos, em exercício, nós temos uma frequência cardíaca máxima em exercício, né? O pessoal que está em casa, a gente tem uma fórmula que a gente faz, né? A gente comentou um pouquinho semana passada e hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. A gente tem uma fórmula que masculino, né, é 220 menos a sua idade. Então, se você aí faça as contas em casa, né? 40 anos, 220 menos 40, exato, 180 é o pico. 180 é o pico da frequência cardíaca máxima em exercício. Certo. Tá? Mas você pode manter esses 180 não, o tempo todo quando eu estou ali lembrar, fazendo não. exercício? A gente tem, só para a gente entender aí, esse aqui é um frequencímetro, né? Eu trouxe aqui uma fita, né? Na verdade, essa é a fita para poder segurar o frequencímetro. Fita junto com o reloginho, né? Você pode colocar o relógio junto com a fita. Exatamente. Você acompanha aqui o relógio junto com a fita, né? Que a gente chama. As pessoas compram muito isso sem saber usar, né? Então, assim... Essa fita tem uma sensibilidade? Ela tem um monitorzinho aqui, né? Que vai encaixar embaixo aqui do peito aqui. E a gente vai acompanhar através do relógio, né? Tem vários modelos e tal. Mas é importante a gente ressaltar que nós, muitas vezes, treinamos em função da frequência cardíaca. Sabia, Ronaldo, que a gente tem uma zona de queima de gordura em relação à frequência cardíaca? Então, com base na frequência cardíaca, eu posso ter mais ou menos resultados até de perda de peso? Exatamente. Muitos hoje treinam atletas, né, atletas profissionais, a maioria usam o frequencímetro, né, o frequencímetro que a gente fala. Por exemplo, a gente tem uma zona que a gente fala em cima da frequência cardíaca máxima, por exemplo, esse exemplo que você citou em relação a 40 anos. Certo. O senhor, 40 anos, ele vai começar a fazer atividade física, ele é sedentário. A gente tem que daí, em cima dessa frequência cardíaca máxima, a gente faz a porcentagem aonde ele pode e se encaixa. Por exemplo, se ele é sedentário, o meu objetivo é começar, ele fica entre 50% a 60%, onde que a gente fala que é uma zona de atividade moderada. 50% a 60% do pico? Da frequência cardíaca máxima. Tá Certo. Isso, que é de 180. Que é o 220, né? Isso, que vai dar lá entre 90 a 108. Certo. Mais ou menos, perfeito, né? Para você sedentário, começa a caminhar e tal, né? Troquei o objetivo, vamos dizer assim, que eu preciso perder peso, né? Já estou um pouquinho ativo, mais condicionado, né? Condicionei também o meu coração, que é importante, né? Então, perda de peso entre 60% a 70% da sua frequência cardíaca máxima. Então, a máxima é 180, máxima então 180, vou trabalhar com 60% a 70%. Exatamente. Entre 108, ali eu tenho até minha colinha aqui que eu fiz, né? Isso. Entre 108 a 126 é uma frequência cardíaca, né, que a gente fala de controle de peso. Às vezes ali é onde a fonte maior de energia vai ser a gordura. Isso é importante. A gente falou um pouquinho também semana passada, lembra do condicionamento, condicionar um pouquinho o coração, aonde a gente entra na zona aeróbica, aonde a gente se condiciona, tanto o exercício físico quanto o coração, o cardiopulmonar também, aonde a gente eleva um pouquinho, que a gente fala da terceira zona, que é a zona aeróbica, né, onde a gente tem daí da frequência, tudo, eu estou exemplo de 40 anos, tá? Que a gente colocou, que é o teto ali 180. Que é o teto 180, exatamente. Que daí a gente vai da zona onde a gente consegue ali estimular um pouquinho mais o aeróbico, que é onde aquela atividade, né, o exercício contínuo,
né, onde a gente vai de 126 a 144. Né? Então são essas 3 zonas importantes que eu falo. As outras zonas que nós temos, mais 2, onde a gente força um pouquinho mais a nossa frequência cardíaca. Chegar mais próximo do pico ali, do 180? De frequência cardíaca máxima, né? Então ali, entre mais ou menos, que a gente fala ali, né? Entre daí 70% a 80%, que é o limiar que a gente chama anaeróbico, onde a gente tem aqueles picos de frequência, por exemplo, numa velocidade, num pico que você dá, às vezes num esforço que você dá, né? E a gente tem a frequência máxima, onde daí a gente tem a 90% a 100%, que daí assim não é saudável sempre chegar nessa frequência cardíaca máxima, a gente não aguenta, né? Então são algumas coisas que a gente tem aí. Mas a gente vai trocando ideia mais pra frente aí, a gente vai evoluindo nesse assunto, que é muito importante. Tema muito relevante. Marco, muito obrigado pela conversa. A gente vai agora para o Café com o Jornal, estamos na hora. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã a gente se fala às 7 horas. Até lá.